O senhor precisa fazer a pergunta obrigatoriamente a Ciro Gomes. Pois é. Bonita gravata, né? Ciro, existe uma contradição aparente no Brasil entre o agronegócio e o meio ambiente. Então, tem muito disso que me diz que em torno disso, e muitas vezes o Brasil deixa de avançar em função dessa contradição, por falta de uma solução para esse problema, uma vez que o agronegócio gera emprego, gera exportação, gera divisas, precisa ser apoiado, mas o meio ambiente não pode ser descuidado. Como é que você pretende resolver essa equação? Eu tenho o privilégio de ter escolhido para a minha vista uma mulher que deve ser a melhor cabeça em matéria de compreensão desse grave problema, que é a sustentabilidade do desenvolvimento agropastoril do Brasil. E não só a minha vivência, eu trabalhei com Marina no licenciamento da BR-63, o Brasil talvez seja o último país do mundo onde o conceito de desenvolvimento sustentável possa ser praticado. Isso significa coisas concretas. Por exemplo, está se plantando cacau lá nas alturas da Transamazônica. Já é mais produtivo do que na Bahia, onde ele teve um problema sério, que é a praga da vassoura de bruxa. Se está plantando teca, que é uma essência madeira muito mais cara do que o mogno. Mas isso tudo está sendo feito meio que avulso. O que resolve isso são ferramentas modernas em que nós fazemos o zoneamento econômico e ecológico e desestressamos, ou seja, geramos atividade produtiva para trás para proteger a floresta, porque a floresta, modernamente, vale economicamente muito mais em pé do que derrubada e desmatada. Mas no Brasil nós empurramos migrantes do Sul e do Nordeste para ir para a Amazônia e a condição deles terem o título da terra lá atrás era desmatar. E de repente mudam as leis e não se ensinou à população brasileira dos rincões do interior, do centro-oeste, do interior da Amazônia, especialmente, onde essa questão é mais grave, as outras alternativas. Esse é o meu caminho, mudar o perfil econômico e oferecer atividades alternativas que sejam protetivas das populações tradicionais e das áreas mais sensíveis. Ciro, eu concordo com as suas ideias, são muito boas para o agronegócio, mas eu faria uma proposta adicional. No Brasil, para aumentar a produção agrícola, nós não precisamos derrubar uma única árvore, desde que nós combatamos a especulação de terra. Tem muita terra desmatada já que não tem produtividade. E uma das razões para isso é que tem uma tabela antiga, dos anos 70, que não foi atualizada até hoje, em função da pressão dos ruralistas para que ela não seja atualizada. Isso impede o governo de sobretaxar a terra improdutiva ou mesmo de desapropriar a partir da concessão de títulos da dívida agrária. Portanto, nós vamos ter que enfrentar esse desafio. Nós sabemos que os ruralistas modernos, esses estão produzindo, não são um problema. Mas os ruralistas arcaicos, que estão apoiando inclusive o Bolsonaro, estão resistindo a modernizar o campo no Brasil. Se há um país, volto a dizer, que tem condição de buscar harmonia entre a produção, a necessidade de gerar riqueza, de gerar emprego para o nosso povo e a necessária preservação dos nossos recursos naturais, biomas sensíveis, aquíferos, enfim, populações tradicionais, esse país no mundo é o Brasil. O que falta no país, entretanto, é uma estratégia, um projeto. E eu, Haddad, sou candidato. Eu tenho que dizer a você que, apesar de eu ter colaborado, enfim, o PT teve esses 14 anos no poder e não teve essa audácia de fazer. Não é que não tenha feito coisas boas, fez, mas também perdeu a condição política de reunir a população brasileira. E essa é a minha preocupação nesse instante. Boas ideias, mudanças estruturais, mas isso necessita um ambiente político em que a gente tenha energia e condição política para enfrentar o fascismo, a radicalização estúpida que o Bolsonaro representa. Essa é a minha preocupação na noite de hoje. Obrigado, candidato.